Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Que bom estar aqui com os irmãos. Acho que os irmãos perderam o costume, né, de me ouvir pregar já, nem liga mais meu microfone, fala, não, deixa o pastor, não vai falar mais não, né? Às vezes os irmãos sentiram minha falta, mas eu senti a falta dos irmãos, amém, que bom que você está aqui. E nós vamos entregar uma revista para todos os irmãos presentes aqui, por favor aqui, Marcos André, distribua entre os servos para entregar mais rápido. Não sei se alguém dos servos vai trazer um copo aqui depois também e abrir essa garrafa para mim. Ótimo. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. O único problema de viajar é ficar 2 domingos seguidos fora, né? É que eu fico sabendo que é sempre uma bênção, culto, a palavra. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou perder o meu posto, né? Será que serei substituído? Vai não? Tá bom. Mas amém. Mas eu sei que é sempre bênção, né? Os pastores também compartilharem. E como os irmãos devem saber, eu estava em Goiânia. Sempre que tem alguma reunião com o pastor Luísio, no finalzinho da semana é difícil de eu retornar. Só que aconteceu uma segunda coisa. Por isso que eu fiquei 2 finais de semana fora. É importante os irmãos saberem, né? O pastor Luísio, além da videira estar completando 25 anos de história da igreja, o pastor Luísio completou também, agora recentemente, 35 anos de ministério, né, de tempo que ele é pastor. Porque ele foi pastor antes do começo da videira, né, uns 10 anos antes do começo da videira. E aí ele resolveu fazer uma grande celebração, uma grande festa, né, e aí o pastor Naor, né, como discípulo dele, o fiel escudeiro, né, foi e começou a convocar os supervisores, né. Eu até cheguei a ligar para o pastor Naor, falei, pastor Naor, eu preciso estar realmente nesse jantar de celebração dos 35 anos do ministério do pastor Luísio. E o pastor Naor, do jeito que é próprio dele, né? O pastor Naor não é brincadeira não, irmãos. Eu não sei por que eu perguntei. Depois que eu perguntei, eu me arrependi. Falei, para quê? Para que eu falei? Não devia nem ter perguntado, né? Ele falou, o quê, Roberto? O que é isso, Roberto Coelho? Mas é claro, não, você tem que estar aqui, irmão. Você não entendeu? Você foi convocado. E aí foi ladeira abaixo, né? Eu falei, não, tá bom, sim, senhor, né? Não, senhor, né? Retiro o que disse, tá bom, estarei. E aí, como não tinha condição de eu vir para Recife e já na semana seguinte voltar mais uma vez, né? Porque isso envolve custo, né? Isso aí seria coisa, eu até cheguei a ver o preço, isso aí daria coisa de muito mais de R$3.000 só de passagem aérea, né? Então, inviável, né? Ainda mais no momento que nós estamos, ainda trabalhando com a reforma, ainda fazendo, né, a questão do banheiro e tantas outras coisas que precisamos fazer. Então, eu tive que ficar em Goiânia. Mas foi bom que eu servi as irmãs, virei motorista lá das irmãs, carregando mala e resolvendo problemas. Foi um tempo bastante intenso, né? Então, por isso que eu fiquei 2 finais de semana fora, porque na segunda-feira da semana seguinte à conferência, tinha esse jantar do pastor Luísio e realmente eu tinha que estar lá para honrar a vida dele. Amém, meus irmãos? Bem, mas nós acabamos de entregar uma revista para você, de presente, né? Então, essa revista, né, é para você saber no que você está envolvido, né? Tem 3 palavras aqui, uma do pastor Luísio, do pastor Naor e do pastor Wilson, que é pastor da nossa igreja lá em São Paulo. E, inclusive, terça-feira de manhã eu estarei lá em São Paulo até para ter uma reunião com o pastor Wilson, né? Os supervisores vão estar fazendo uma reunião extra com ele também durante todo esse ano. Todo mês eu vou ter que estar lá em São Paulo, vai ser uma bênção, e essa é a primeira vez, né? Mas amém. Mas olha só, depois você dá uma folhada na revista para você saber onde nós estamos presentes, amém? Então, essa é a obra que você está envolvido. Eu não sei se tem a foto de todos os países onde nós estamos presentes, mas eu suponho que sim. Não sei se alguém aí contou já de repente, mas, segundo o pastor Luiz informou recentemente, nós estamos presentes em 35 países. E se você... Presta atenção no que eu vou dizer, para você saber o privilégio de você ser parte dessa obra que é a nossa igreja, que é a videira, e que é essa associação de igrejas que é a vinha, né? Por isso está aqui o símbolo da videira e a vinha, né? Irmãos, se você pesquisar um pouquinho, pesquisa na internet depois, não agora. Eu fui professor de história da igreja lá em Goiânia durante vários anos, do seminário. Eu desconheço, realmente eu não conheço, nenhum ministério que começou e com apenas 25 anos de história de ministério, estivesse presente no Brasil inteiro, em todas as capitais, em várias cidades do interior,
mais de 1.300 igrejas no mundo inteiro e presente em 35 países, em apenas 25 anos de história. Isso não é comum, isso é favor de Deus, extraordinário, multiplicado, e nós somos parte dessa obra. Você está me entendendo, amém? Nós somos parte dessa obra. E eu quero que você saiba também que parte da sua oferta, do seu dízimo, acaba chegando nessa obra internacional, né? Porque nós damos aí o dízimo de tudo aquilo que a igreja recebe de oferta e dízimos, né? Mas hoje é o dia de oferta para missões mundiais. Então, no final da palavra, nós vamos fazer um segundo momento de oferta, tá bom? Então, tem um vídeo que está no Videira News, já tem algumas semanas, né? Então, no final da palavra, nós vamos entregar esse envelope para você e todo o valor que você colocar nesse envelope, ou através desse Pix que está aqui atrás, vai diretamente para essa obra internacional, amém? Nesses países lá fora. E especialmente em países da África, né, e países do Oriente Médio. E eu não sei se você sabe, eu acho que a gente passou um vídeo sobre isso, ou comentou sobre isso no ano passado, né? Mas tem até uma igreja nossa no Paquistão ou Bangladesh, acho que é Paquistão mesmo, né? Que nós chegamos até a comprar famílias. Aí você fala, comprar famílias, como que é isso, pastor? Lá vende gente, vende famílias? É quase isso. Então tem famílias, normalmente famílias cristãs, que são perseguidos, porque nesses países a maioria são muçulmanos. Então eles tomam cristãos como escravos, né? Cria algum tipo de contexto, de empréstimo, aí a pessoa nunca consegue pagar, porque o juro sempre aumenta, aí a pessoa se vende, né, e se torna, a família dela se torna escravo de algum muçulmano muito rico lá. E aí esse muçulmano ele cobra um valor para poder a família ser liberta. Então, a nossa igreja lá já chegou a comprar algumas famílias com esse dinheiro que a gente manda para lá, entendeu? Então, hoje à noite, né, logo depois da pregação, nós vamos ter o segundo momento da oferta e você vai entregar diretamente para a tesouraria da Vinha Internacional, que é através desse Pix que está no verso do envelope e que também está aí na sua tela, né? Então, no final, a gente vai entregar esse envelope para você, amém? E último detalhe importante, eu vou repetir no final, algum dos pastores me ajude a lembrar. Se você fizer o Pix, eu preciso que você mande o comprovante para um dos nossos pastores. Porque amanhã de manhã, o tesoureiro da Vinha, ou talvez até o pastor Luiz, vai estar no meu WhatsApp, perguntando, pastor Roberto Coelho, manda o relatório, quanto que a videira de Recife contribuiu com a oferta para missões mundiais? Então, eu preciso dar essa informação, tá bom? Então, se você for mandar Pix, manda o comprovante do Pix para o celular de qualquer um dos nossos pastores, tá bom? Para a gente somar tudo no final e a gente ter um relatório. Agora, se você for entregar em dinheiro, né, aí tá simples, não precisa mandar comprovante para nada, porque a gente vai conferir no final, dentro do envelope, aí está resolvido, em dinheiro ou cheque, né? Alguém usa cheque ainda? Tem gente que nem sabe o que é isso, cheque. O que é isso, cheque? Depois você pesquisa no Google, né? Mas antigamente tinha um papel que você escrevia um número e assinava e valia dinheiro. Tem ainda, né? Não acabou, não. Né? O nome oficial disso, isso é um título de crédito, né? Mas, enfim, né? Nós temos um contador ali que poderia explicar melhor do que eu, Lucas Coutinho. Amém? Então, está aqui o presente para os irmãos. Cadê? Sobraram algumas revistas aí ainda, né? Ótimo. Depois, eu quero pedir também para você que é discipulador, ou os pastores de rede mesmo, para separar uma revista dessa, pelo menos para os líderes de célula que, de repente, por alguma razão, não vieram no culto hoje. Tá bom? É muito importante você ter uma revista como essa, para você saber a imensidão daquilo que nós estamos envolvidos. Amém? Então, você está envolvido não apenas aqui nesse local, mas você está envolvido, aliás, em uma obra extralocal. Amém? Alguém pode dizer aleluia por isso? Isso é um grande privilégio. Mas, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia ou acompanhe aí na projeção em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 10. Lucas 16, verso 10. Lucas 16, verso 10. Aleluia. Está escrito. Assim, irmãos, a última coisa, né? Eu acabei de chegar da estrada de viagem. Quinta-feira, eu estava em Porto de Galinhas resolvendo alguma questão lá sobre a nossa microigreja.
Sexta-feira eu fui para Vitória de Santo Antão, também para encontrar lá com o pastor Eliabe, entregar esses materiais. Sábado eu fui para Caruaru, Santa Cruz, do Capibaribe, e hoje, domingo, eu fui para Garanhuns, parei em Bezerros, e antes de vir para cá, na verdade, antes de trocar de roupa, antes de pôr essa roupa aqui, eu passei na igreja aqui do pastor Domingos, que é uma igreja associada a nós, né, aqui no IPCEP, para poder entregar esse material para ele. E, na verdade, nós temos também uma outra igreja associada a nós agora, aqui também de Recife, que é a Igreja Batista Central, né, do IPCEP, né, uma igreja antiga, tradicional também ali no IPCEP. Os irmãos agora também estão caminhando conosco. Com eles eu encontrei, foi na sexta-feira. Então, de quinta, né, de quinta para cá, nessa parte final foram 600 quilômetros, só que agora juntando as outras duas viagens, então com certeza deu mais de 700 quilômetros aí nesses últimos 4 dias, só em função dessa questão da oferta das missões mundiais. Né, de ontem para hoje dormi muito pouco, mas eu estou empolgado aqui. E se os irmãos tivessem tempo, eu pregaria umas 3 horas seguidas, mas eu sei que vocês não têm tempo, né? Mas energia eu tenho. Mesmo tendo dormido só quantas horas que eu acho que eu dormi de ontem para hoje? 3 horas de sono, né? Acho que não dá para recuperar, não, né? Mas eu estou aqui, firme, alegre e empolgado. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Pra você ver como é que as questões espirituais superam as naturais. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia! É verdade, estou empolgado mesmo. Deixa para você ver, se eu não prego aí até 10 horas da noite. Mas eu sei que não vai deixar, eu entendi já. Vamos lá. Lucas capítulo 16, verso 10. Está escrito: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Se você estiver com a sua Bíblia impressa, erga ela aí para o alto, amém? Sua Bíblia de papel, o celular não vale, é a Bíblia mesmo, amém? Eu quero que você repita logo apószinho e diga assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E hoje eu vou aprender a palavra de Deus. A minha mente está alerta, o meu coração está aberto. E hoje eu serei transformado. Nunca mais serei o mesmo, porque vou receber agora a poderosa, a eterna palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Veja, meus irmãos, eu quero compartilhar com você hoje, especialmente em função dessa oferta, né, para as missões mundiais, sobre um princípio que parece limitado, parece pequeno e parece relacionado somente a dinheiro, mas você vai entender que isso envolve toda a sua vida. É um tipo de teste. Então veja, mesmo na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Senhor nos permite passarmos por testes. Você já percebeu situações que às vezes você se encontra e você de repente percebe e fala: gente, espera aí, isso aqui parece que é um teste. É uma prova que eu estou passando. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor só permite você passar prova porque Ele quer te ver aprovado. Amém? Ele te prova para te aprovar, para você crescer, para você avançar, para você romper. Alguém pode dizer amém? Então eu quero falar para você sobre ser fiel no pouco. E o que Jesus quis dizer com essa expressão nesse instante, nesse lugar aqui. Então veja, prosperidade é mais do que dinheiro, é mais do que acumular bens. É importante você entender esse conceito de prosperidade antes de qualquer coisa. Eu sei que quando a gente fala essa palavra prosperidade na vida da igreja, já logo, né, tem pessoas que fecham o coração, tem aquela postura crítica, já começa a pensar, falar: ai meu Deus do céu, o pastor falar sobre prosperidade, né? Será que a videira, né, crê, prega, ensina o evangelho da prosperidade? Não, claro que não.
Só existe um sobrenome para o evangelho, é graça, é evangelho da graça de Deus. Você está me entendendo? Amém? Mas uma coisa que você não pode negar é que o evangelho tem o poder de prosperar você. No entanto, se você estudar a palavra prosperidade, especialmente a partir do Antigo Testamento, porque essa é a maneira que você estuda o significado das palavras na Bíblia. Amém? Você pega a primeira vez que uma palavra é citada na Bíblia, você estuda essa palavra. E normalmente, a primeira vez que uma palavra é citada na Bíblia, ela é citada a primeira vez aonde? No Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo Testamento. E a palavra prosperidade no Antigo Testamento, ela envolve um aspecto amplo que vai muito além do dinheiro. Você está me entendendo? Então, prosperidade não é uma questão simplesmente financeira. Envolve a questão financeira, mas a parte financeira é só um dos itens, porque tem muitos outros itens. Então, a palavra prosperidade, na verdade, o significado original no hebraico é justamente aquela ideia que a gente costuma dizer quando a gente afirma que certa pessoa é abençoada. Fala, gente, essa pessoa é muito abençoada. Parece que essa pessoa é abençoada em tudo. Parece que essa pessoa é abençoada em todas as áreas. Então, esse que é o significado original, de fato, da palavra prosperidade no hebraico. É como se fosse uma bênção ampla. Vai muito além da questão financeira, mas acabou que, com o passar do tempo, especialmente no Brasil, na língua portuguesa, e eu penso que em outras línguas também, se tornou algo vinculado somente a dinheiro, mas na Bíblia, tá bom? Ouça com atenção. Na Bíblia, prosperidade nunca é algo restrito a dinheiro. É sempre algo maior, mais amplo. Você está me entendendo? Amém? Depois você pode pesquisar isso, tem aplicativos para isso, e é assim que eu descubro essas coisas também. Então, veja, a prosperidade verdadeira, ela atinge todas as áreas do seu ser. E a primeira prosperidade que atinge, sabe, a vida de alguém, é a prosperidade no espírito. Você está me entendendo? Essa é a primeira prosperidade. É a primeira prosperidade. Aí você fala, pastor, mas o que é essa prosperidade no espírito? Eu vou te dizer, é a prosperidade no espírito, é a prosperidade que a pessoa recebe por ter sido salva, por ter sido regenerada, por ter nascido de novo, por ter sido perdoada dos seus pecados e agora tem um destino eterno com Cristo, se tornou um filho de Deus. Essa é a primeira prosperidade, é a prosperidade mais importante, é a prosperidade pioneira, vamos assim dizer. Amém? Que uma vez que a pessoa prospera no seu espírito, tem a vida de Deus no seu espírito, ela nasceu de novo, foi feito um filho de Deus. Então, ela é próspera no espírito. Agora, tem pessoas lá fora que não conheceram a Cristo ainda, que nós queremos trazer aqui para dentro, né? Inclusive, no próximo final de semana vai ter um dia com Deus aí, né? Da rede de adultos, né, pastor Adriano? Aleluia. Então, nesse próximo sábado, vai ser um dia de prosperidade no espírito para muita gente. Assim como nesse último sábado, foi um dia de prosperidade para muitos jovens. 32 jovens prosperaram no espírito aqui no último sábado. Não foi esse número, pastor Rafael? Então, de salvos. Sim, mas de salvos. Estou falando de prosperidade no espírito. Vamos, né? Você vê como é que eu não estava aqui, mas eu estava aqui. Amém? Eu tenho meus informantes. Eu sei de mais coisa, viu? Você acha que eu não estou aqui? Tem algumas câmeras secretas aqui. Só que são de 2 pernas, por enquanto. Vai ter eletrônica também, em breve. Mas volta para cá. Enfim, então, a prosperidade no espírito. Então, quando nós somos salvos, nós temos essa prosperidade. Nós desfrutamos de paz com Deus por causa do perdão dos pecados. Essa é a prosperidade no espírito. Agora, nós também precisamos ser prósperos na nossa alma. É uma outra parte. Você é espírito, alma e o que mais? Corpo, né? Cadê os alunos aí do curso Maturidade? A gente vai voltar no próximo semestre com o curso, né? Pode ficar tranquilo sobre isso também. Então, tem prosperidade no espírito, mas tem prosperidade na alma também. O que é prosperidade na alma? Prosperidade na alma é quando você supera problemas que envolvem a sua alma. O que é a sua alma? Mente, vontade e emoções. Então, a pessoa que fica o tempo inteiro perturbada na sua mente, com aqueles pensamentos horrorosos, horríveis, esperando o mal, apenas com a expectativa para coisas ruins. A pessoa ela vive deprimida, entristecida, sabe? Parece que ela não consegue sair daquele contexto, daquela cadeia emocional, daquela vida ruim. Entende? E começa a ter pensamentos, inclusive, de repente, até de tirar a própria vida. O que é isso? Isso é falta de prosperidade na alma. Falta de prosperidade na alma. Então, o Senhor quer fazer também prosperar a sua alma. Então, quando você tem, sabe, revelação da riqueza do amor de Deus por você, de que Ele é a seu favor, Ele é por você, Ele não é contra você, Ele está do seu lado, Ele te amou quando você estava nos seus pecados, e não é agora que Ele vai te deixar, que Ele vai te abandonar. Entende? Quando você tem revelação de tudo isso, desse amor, sabe, dessa graça superabundante, você começa a prosperar na sua alma.
Você começa, sabe, a ter outro tipo, sabe, outros tipos de emoções, de pensamentos, de vontades. É a alma próspera. Amém? Essa é a vontade do Senhor, que você tenha uma alma próspera. Você está me entendendo? Amém? Só que também faz parte da prosperidade da nossa alma, não apenas essas questões emocionais ou mentais. Olha para cá. Mas também faz parte da prosperidade da nossa alma uma família estruturada também. Entendeu isso? Então você que é pai de família, qual que é a sua alegria? É chegar em casa, ser recebido pela sua esposa, a sua esposa vir ao seu encontro com aquele desejo, aquela vontade, sabe, de querer se encontrar com você, tipo, com saudade de você. Você nem viajou, você só foi trabalhar, aí você chega à noite e a mulher fala, estava com saudade de você. Eu falo, gente, mas o que é isso? Parece que tem tão pouco tempo, né? Mas, meu irmão, não recusa, não. Recebe essa saudade da sua esposa. Isso é prosperidade na alma. Isso é família próspera. Você está me entendendo? Né? E aí vem os seus filhos, né? Como diz a palavra lá nos Salmos, como rebentos da oliveira, ao redor da mesa. Né? E aí vem os seus filhos e te abraçam e te beijam. Ô, papai, que bom que o senhor chegou. Sabe, começa a te contar histórias. Isso faz parte da prosperidade da sua alma também. Essa prosperidade, sabe, desse ambiente, né? da sua família, da sua casa. Você que é homem, ter a sua esposa feliz. Você que é mulher, ter o esposo feliz. Você que é pai, ver os seus filhos felizes também. Você que é mãe, também ver os seus filhos felizes. Né? O cônjuge, ver um ao outro feliz. Porque a questão é que muitos ganham dinheiro ao custo de perder a família. E isso é muito triste. O que adianta ganhar dinheiro e perder a própria casa? O que adianta ganhar as riquezas desse mundo e perder a riqueza da sua família? Não vale nada, né? Porque a pessoa às vezes se torna um sucesso no público, mas um fracasso de repente na vida privada. Isso não é a vontade de Deus. O Senhor quer te dar prosperidade plena no seu espírito, na sua alma, sabe, na sua casa, na sua família. Essa é a vontade do Senhor. Entende? Porque prosperidade, a ideia é justamente ser bem-sucedido. E por fim, nós temos também a prosperidade no nosso corpo. Pastor, eu tenho prosperidade no corpo? Sim, é possível também. E esse é justamente o motivo do pão, como elemento da ceia do Senhor. Amém? Para nos lembrarmos da obra consumada. É para a sua saúde. Entende? Porque quando você tem saúde no seu corpo, quando você é livrado de doenças, de enfermidades, né? Veja, você está tendo prosperidade no seu corpo. Porque é muito ruim uma vida, sabe? Igual a Ludmila, a gente estava vindo na estrada, porque ela viajou comigo, né? E mais cedo, né, a gente estava no meio da estrada, acho que vindo de Garanhuns, né? Não tinha chegado em Bezerros ainda. E aí a gente parou num restaurante para usar o banheiro, né? Na beira da estrada. E aí estava saindo uma senhora. Mas não era uma senhora muito idosa. Ela tinha uma idade, nem sei se ela era de fato aposentada, né? Mas ela estava andando, sendo sustentada e apoiada por familiares com grande dificuldade. Entendeu? Ela não tinha uma idade muito avançada. Aí a Ludmila até comentou, né, quando viu aquilo, ela falou, meu Deus do céu, ela ficou assim, né, penalizada com a situação, compadecida, mas ela até falou para mim, comentando, né, falou, não, eu falo para o Senhor, Senhor, se for para viver muito tempo, mas viver ruim assim, misericórdia, né, me leve, né, eu quero viver toda a minha vida, inclusive a velhice, né, como diz a palavra, a ditosa velhice, né, até uma velhice abençoada, sabe, podendo fazer as coisas, né, conversar, né, andar, amém? Por quê? Isso é prosperidade no corpo. Quem quer prosperidade no corpo também? Amém, meus irmãos? Isso é prosperidade no corpo. Porque quando nós estamos doentes no nosso corpo, sabe, o nosso corpo se torna como se fosse um lugar, sabe, meio até assombrado, aquela coisa estranha. Parece que o seu corpo é um empecilho para você. Parece que o seu corpo se torna um obstáculo. Mas o seu corpo não foi feito pelo Senhor para ser um obstáculo, foi feito pelo Senhor para ser um facilitador. Entende? Para poder possibilitar você responder o chamado, o propósito, para poder possibilitar você trabalhar. Entende? Para você poder possibilitar você ter os prazeres dessa vida que envolve o seu corpo também, inclusive na vida do casado, quem é casado entenda, né? Mas enfim, por isso não importa quanto dinheiro nós temos acumulado, sem saúde, a prosperidade financeira não faz sentido. Não faz. E chega uma hora que as coisas têm limite. Eu conheço um irmão da nossa igreja lá em Goiânia. Ele perdeu a sogra há alguns anos atrás. E ele amava muito a sogra, né? E ele, junto com a sua esposa, a sogra teve uma doença muito grave. E esse irmão é muito rico. Aí ele chegou lá no hospital, conversou com a gerência do hospital, o médico responsável,
e perguntou para eles, falou, olha só, o que pode ser feito, e se não pode ser feito aqui, aonde pode ser feito, dinheiro não é problema, eu vou pagar. Quanto que é para tirar esse problema? Entendeu o que eu quero dizer? Mas o que aconteceu? O médico falou, olha, não há o que ser feito. Entende? Então, dinheiro não resolve todas as coisas. Então você precisa ter, sabe, essa bênção no seu corpo. E para isso que é o pão. Amém? É para o suprimento de vida para o seu corpo, para a cura para o seu corpo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas, depois de dizer tudo isso, vamos voltar aqui para o verso 10 de Lucas 16. Coloque aí, por favor. A questão que o Senhor levanta aqui, em primeiro lugar, é que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Amém? Essa frase, com certeza, você já ouviu. Só que talvez, muito provavelmente, eu posso afirmar, você tenha entendido de maneira limitada essa verdade. Entendeu? Não de forma ampla. Amém? E eu vou explicar para você com calma, apesar do horário, com calma para você entender. Então vamos agora para o texto. Então vamos lá. Quem é fiel, verso 10, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então veja, aqui o Senhor Jesus, ele fez dois paralelos com dois grupos de coisas que ele está definindo aqui. Ele estabeleceu um grupo daquilo que ele está chamando de pouco, e ele estabeleceu um grupo daquilo que ele está chamando de muito. E aí o Senhor vai e faz essa correlação. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aí depois ele fala, né, em seguida, né? Quem é injusto no pouco, aí está vendo? Novamente ele usa o grupo pouco. Ele fala, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amém? Os irmãos estão comigo? Aleluia. Todos os obreiros estão aqui? Estão, né? Estou vendo aqui, cadê? E o Igor? Ah, está no teatro, meu Deus do céu. Estou sentindo falta aqui dos irmãos aqui. Vamos lá. Então, aqui nesse texto de Lucas, olha o que eu vou dizer para você. Parece estranho por um instante, mas você vai entender daqui a pouco. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando como escolher, por exemplo, colaboradores, né? Se você tem uma empresa, está contratando uma equipe de trabalho, como você escolher, inclusive, até cônjuges, pessoa para casar. Sabe, como montar uma equipe de qualquer coisa que seja importante, ou como estabelecer um critério para avaliar alguém que vai se relacionar com você de maneira muito próxima. Amém? Então, qual que é o segredo? Você pode já estar perguntando. O segredo é o caráter. Amém? O caráter, o bom caráter. Só que o Senhor Jesus está explicando como que você avalia esse caráter aqui no texto. Ele explica. Porque a questão é, como nós podemos saber se alguém possui um bom caráter de acordo com a Escritura, de acordo com esse texto bíblico aqui? Amém? Não é de acordo com a minha opinião, não é de acordo com a opinião do pastor Luísio, tá bom? Não é de acordo com a videira, é de acordo com o texto, com a palavra de Deus. Então nós vamos entender o que o Senhor está dizendo. Então, veja, nós não podemos avaliar alguém simplesmente, sabe, pela aparência, pelo charme, né? Imagina você contratando alguém para uma empresa. Né? Tem alguém aqui que trabalha na área de RH, contratação, faz entrevista de emprego? Deixa eu ver aqui. Quem? Tem aqui, Jonas. Roberto, o Ju não trabalha nessa área também? Não, parece que você vive arrumando emprego para os irmãos aí. É quase isso, né? Entendi. Então, veja. Aí a pessoa, você vai contratar alguém, aí você vai e assina lá, contrata. Aí o seu superior vem e pergunta para você, por que você contratou essa pessoa? Aí você vai e fala, não, porque gente boa. E ele não é feio, não, você viu? Tem aquele arrumadinho, né? Veja, será que isso é um bom critério? Você não pode fazer isso. Pode ou não pode? Não pode. Você não deve avaliar alguém simplesmente pela aparência. Não pode. Né? Então, ou pela personalidade atraente, não. O Senhor Jesus estabeleceu um critério. Qual que é o critério que ele colocou aqui? Quem é fiel no pouco, o que acontece? Também é fiel aonde? No muito. Né? E quem é injusto no pouco, também é injusto aonde? No muito. Então veja que o Senhor colocou dois grupos aqui, o pouco e o muito. Então a chave do texto, para você entender, é o seguinte, o que Jesus queria dizer com esse grupo que ele chama de pouco, e o que o Senhor Jesus queria dizer com esse grupo que ele chama de muito. Ele está falando de dois comportamentos em relação a dois grupos. Dois comportamentos em relação ao que ele chama de pouco, dois comportamentos em relação ao que ele chama de muito. Ele fala de fidelidade em relação ao pouco
amém? Para ser fiel no muito. Ele fala de justiça em relação ao pouco, para ser justo no muito. Então é pouco e muito, pouco e muito, pouco e muito. Então a gente precisa descobrir o que é isso pouco. O que Jesus quer dizer com esse muito? Esse é o ponto. Amém? Então, o Senhor nos mostra que a fidelidade em coisas pequenas é o sinal. Essa é a primeira coisa evidente. Não é assim? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então veja, é uma fidelidade no pouco, em coisas mínimas, coisas pequenas, coisas de valor menor. Isso é o pouco, tá bom? E ele também disse, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, à medida que você trata aquilo que parece pouco, a forma que você lida com aquilo que parece pouco, o caráter que você tem, sabe, ao administrar aquilo que Jesus está chamando de pouco, vai determinar o seu caráter também em relação ao muito. Amém? Então vamos avançar bem devagar. Mas a questão é, pastor, o que seriam essas coisas pequenas? O que seria esse pouco? Essa é a pergunta que você deve estar tendo já agora. O Senhor explica que as coisas pequenas são as riquezas de origem injusta e as coisas grandes são aquelas riquezas que são verdadeiras riquezas. Por quê? Depois que o Senhor fala no verso 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito, o que o Senhor faz no verso 11? O verso seguinte, vamos lá para o verso 11 agora. Ele vai explicar. Está vendo? Primeiro o Senhor lança o conceito sobre pouco e muito. Agora no verso seguinte, no verso 11, ele explica o que é o pouco e o que é o muito. Vamos ver aqui o verso 11? Vamos ler juntos aqui o verso 11? Vamos lá? Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Opa! Então a grande questão é essa pergunta. Você está me entendendo? Amém? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele falou, se você é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. No verso 11, ele está explicando o que é o pouco e o que é muito. O que é o pouco no verso 11 que Jesus está explicando? Ele disse, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta. Veja, no verso anterior, Jesus falou sobre ser fiel primeiro no pouco ou ser fiel primeiro no muito? Primeiro no quê? No pouco ou no muito? No pouco. Se no verso anterior ele falou sobre ser fiel no pouco, na explicação, a primeira coisa que ele faz é explicar a respeito do pouco. Você está me acompanhando? Amém? Então ele falou sobre, primeiro, ser fiel no pouco, e agora no verso 11 ele usa a mesma sequência. Ele vai explicar primeiro o que é o pouco. O que é o pouco, pastor? É o que ele disse aqui, são as riquezas de origem injusta. Amém? Riquezas de origem injusta. Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado? Fala para ele. Fala o pouco, na opinião de Jesus, são as riquezas de origem injusta. Amém? Então, ótimo. A gente tem agora o conceito do pouco. O que é o pouco? Riquezas de origem injusta. Agora, e o muito? O muito é que ele fala a seguir. O que ele fala a seguir ali, depois da vírgula? Quem vos confiará a verdadeira riqueza. O que é o muito? A verdadeira riqueza. O pouco, riquezas de origem injusta, e o muito, a verdadeira riqueza. Então, o pouco é um tipo de riqueza e o muito é um outro tipo de riqueza. O pouco é a riqueza de origem injusta e o muito é a verdadeira riqueza. Entende? Então, essa é a explicação do que Jesus está querendo dizer com essas duas coisas. Agora, você pode falar, pastor, ok, então se o pouco são as riquezas de origem justa, mas o que são as riquezas de origem justa? Que agora você quer explicações também. Espera aí, como é que eu estou tocando em riquezas de origem justa? Vou dizer para você, sabe o que são as riquezas de origem injusta? Olha para cá. Todo o dinheiro desse mundo, dessa terra, é uma riqueza de origem injusta. Você está entendendo? Todo o dinheiro. Pastor, misericórdia, o meu não. Calma lá, vamos ver. Ele pode ser, mas ele pode deixar de ser também. Por que todo o dinheiro desse mundo são riquezas de origem justa? Porque é o seguinte, meu irmão, nenhuma relação financeira nesse mundo, de trabalho, patrão e empregado, lucro, perda, ganho, qualquer tipo de riqueza financeira, nunca será justa. Como assim, pastor? Vou te explicar. Por exemplo, será que o seu chefe, você que é empregado de alguém, será que ele está pagando exatamente o que é justo?
Será que ele está calculando todas as vezes que você passa do horário e faz mais do que ele pediu, e aí, de repente, você não recebe tudo aquilo que você deveria receber? Será que não acontece, às vezes, você trabalhar mais do que você devia, e acontece você trabalhar mais e, às vezes, não ganha mais? Isso já aconteceu com alguém? Fala a verdade, é na verdade. Já, não é? Então, isso significa o quê? Que a riqueza do seu chefe é uma riqueza de origem justa ou injusta? Injusta. Porque tem problemas, né? Ele não é um chefe perfeito, não é verdade? Só que tem um outro detalhe. Você que é funcionário desse chefe imperfeito, você é um funcionário imperfeito também. Porque será, suposição, né? Não estou falando de irmãos da videira aqui, gente de outra igreja, de repente, né? Não daqui. Será que, de repente, naquelas 8 horas que o seu chefe pagou para você trabalhar para ele, você ficou as 8 horas trabalhando, ou tem momentos que, de repente, você perde um tempo assim no Instagram, no Facebook, respondendo algumas mensagens, vai no banheiro 12 vezes por dia. Por quê? O que aconteceu com essa pessoa? Uma desinteria. E a coincidência é que sempre vai com o celular no banheiro. Por que será? Então veja, será que você está entregando fielmente todas as horas que o seu chefe paga para você trabalhar? Você entrega a hora todinha para ele? Ou tem uma parte que você fala, aqui 8 horas o quê? 2 são minhas, vou trabalhar só 6 horas. E sem ele saber, você não combinou com ele não, você que tomou dele essas horas, entendeu? Então veja. Olha para cá. Sem condenação, amém, irmãos? Não estou condenando ninguém, não. Só estou te contando a história normal da vida nessa terra, tá bom? Olha para cá. Então veja, quando você recebe o seu salário, você é pago porque trabalhou 8 horas por dia, 5 dias por semana e 4 horas no sábado. Mas será que você trabalhou todas essas horas? Se der para colocar na ponta do lápis, será que fecha a conta certinho? Não. Teve hora que você pegou do seu chefe. Não você, foi o Instagram, né? Você nem queria. Foi sem querer, culpa do Facebook, né? Entendeu? É culpa das redes sociais, não é culpa sua. Só que o patrão, ele conferiu isso ou ele te pagou certinho? Ele te pagou certinho e você não trabalhou certinho. Então que dinheiro é esse que chega no seu bolso? Riqueza de origem injusta ou justa? Eita, você está vendo que só tem riqueza de origem injusta nesse mundo? O do patrão é injusto, o do empregado é injusto. Ou seja, só tem riqueza injusta. Não tem nada justo. Porque tem gente que faz um trabalho, cumpre uma função que deveria ter um salário melhor. Assim como também tem patrão que nunca tira férias, o cara se sacrifica, se endivida, paga direito trabalhista, todo funcionário dele recebe férias e tem 10 anos que ele não tira férias. E tem retirada, o prolabore lá depende do mês. Está vendo? É injusto para todo lado. Não tem justiça financeira nesse mundo. E deixa eu te falar, não haverá. Amém? Então, espere novos céus, nova terra. Para de ter essa expectativa, né? Por isso, deixa eu te falar uma coisa que bem rapidinho. Eu me esforço para evitar esse assunto. Mas eu tenho que te falar para te ajudar. Porque eu penso que essa é uma questão espiritual. Uma palavra de sabedoria para você. Por isso, meu irmão, fuja dessa expectativa de governo A ou B. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Trabalhe e espere do Senhor. Não é governo que vai resolver o seu problema, independente de lado, independente de político, esqueça isso. A gente nem é daqui, está aqui de passagem. Você tem um rei, você não tem presidente, você não tem governador, você não tem prefeito. Ore por todas as autoridades que você tem nessa terra, mas espere do rei dos reis. Alguém pode dizer amém? Então entenda, nesse mundo, todo dinheiro, de alguma maneira, é injusto. Seja patrão, seja empregado, seja empreendedor, quem quer que seja. Os irmãos estão me entendendo? Concordam comigo? Você percebe que isso faz sentido? Faz ou não faz sentido? É claro que faz, é claro que faz. Mas você fala, pastor, então tá bom, mas tem como deixar de ser injusto? Pois é, tem um princípio, lá em Romanos 11:16, coloca aí rapidinho, por favor. Romanos 11:16. Vamos ler juntos aqui, uma só voz, vamos lá? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Amém?
Então, especialmente essa primeira parte, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Um princípio muito simples, que você pratica ele por meio do dízimo, por exemplo. Então, quando você pega as primícias da massa, qual massa? As riquezas de origem justa. Aí você pega a 10ª parte, ou uma parte, outra que você quiser ainda mais do que isso, e entrega ao Senhor, você está santificando a massa toda. Você está me entendendo? Amém? Então, esse é o princípio das primícias que Paulo está falando. Só que, você entendeu o que é o pouco? O que é o pouco? Riquezas injustas, de origem iníqua. Amém? E o que é o muito? A verdadeira riqueza. Mas o que é a verdadeira riqueza de fato? Eu vou te dizer, a verdadeira riqueza é a unção do Senhor. A verdadeira riqueza é sabedoria do céu. A verdadeira riqueza é o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, essa família bendita na sua casa, essa é a verdadeira riqueza. Amém? Essa é a verdadeira riqueza. Só que o pensamento comum que muitas pessoas têm, olha só como é que é um pensamento invertido em relação à verdade que está escrita aqui. Como é que muita gente pensa, e talvez você até hoje, nessa noite, mas vai mudar hoje. Então o pensamento comum é o seguinte, olha, não, se eu for fiel nas coisas espirituais, o Senhor vai me dar prosperidade financeira. Não é assim a ideia das pessoas? Eu vou ser fiel nas questões espirituais. Eu vou ser fiel, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, vou me encher do Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia e tudo. E aí, assim, de tanto eu buscar o Senhor vai me abençoar financeiramente. Essa é a ideia mais comum. Né? Não quero nem fazer uma pesquisa aqui. Só que, não sei se você observou no texto, volta lá de novo para Lucas 16, verso 10, por favor. Lucas 16, verso 10. Eu não sei se você percebeu, mas o Senhor está falando aqui justamente o contrário. Como assim, pastor? Olha lá. Quem é fiel no pouco, amém? Quem é fiel no pouco. O que é o pouco? Riquezas de origem injusta. Jesus explicou no verso 11. Amém? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Então, Jesus está falando. Quem é fiel no pouco, que são as riquezas de origem injusta, tipo, todo o dinheiro desse mundo é riqueza de origem justa. Quem é fiel nisso, o que acontece? Também é fiel no muito. Ou seja, vai receber do muito. E quem é injusto no pouco, riquezas de origem justa, o que acontece? Vai ser injusto no muito. Eu pergunto para você, o que Jesus está dizendo que vem primeiro? O teste em relação ao pouco ou o teste em relação ao muito? O que Jesus fala primeiro? O pouco. O pouco está relacionado ao quê? Dinheiro, riqueza de origem justa. E o muito está relacionado ao quê? Tudo aquilo que é presente de Deus, dom de Deus, unção de Deus, sabedoria de Deus, poder de Deus, bênção de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui em outras palavras? Ele está querendo dizer o seguinte, em poucas palavras, em outras palavras, aliás. É que o teste, meu irmão, para a verdadeira riqueza, começa a partir do pouco. A partir da maneira que você lida com o dinheiro. Essa que é a grande questão. Então, antes do Senhor te colocar no muito, Ele vai checar como que você lida com o pouco. Como que você responde com aquilo que é pouco. Porque para o Senhor Jesus, dinheiro é pouco. Para o Senhor Jesus, dinheiro é riqueza de origem injusta, iníqua. Para o Senhor Jesus, dinheiro, sabe, não é grande coisa. Só que o Senhor Jesus escolheu colocar a maneira que você lida com o dinheiro como um teste para te promover para o muito e te dar muito mais. Você está me entendendo? Não em relação ao dinheiro, em relação à verdadeira riqueza. Porque a verdadeira riqueza é muito mais do que dinheiro. Você está me entendendo? Então, é isso que o Senhor está falando. Né? Se nós somos fiéis com o dinheiro que nós temos, Ele vai nos dar a verdadeira riqueza, que vale muito mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Então, veja, essa é a verdade do Senhor. Então o Senhor, Ele não disse, se você me servir bem, eu vou te confiar dinheiro. Não, Ele não falou isso. Me sirva bem para eu te dar dinheiro. Não, o Senhor não fez isso. Ele não falou isso. Embora tenha pregadores, os pregadores do Evangelho da Prosperidade dizem isso para você. Faça tudo certo que você vai ganhar dinheiro. É uma troca, uma barganha. Mas não foi isso que Jesus disse. Leia o texto com calma depois, tá bom? Leia o texto com calma. Mas o que Ele disse? Ele disse o seguinte, se você for confiável ao lidar com o dinheiro, eu vou te confiar a verdadeira riqueza, que vale muito mais do que dinheiro e que supera bastante o valor do dinheiro. É incomparável com qualquer preço de dinheiro que você pode imaginar, que é a verdadeira riqueza. Então, a verdadeira riqueza
é justamente a unção do Espírito, a sabedoria do Senhor. E sabe quem passou por um teste como esse? Agora eu quero te mostrar pelo menos 2 exemplos, acho que vai dar tempo, 2 exemplos da palavra de Deus, bem rápido. Se você for acompanhar, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, eu não vou abrir com você. Aliás, coloque aí, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6. Eu não queria abrir não, mas eu vou abrir para você ter sua convicção na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1. Deixa eu até abrir a minha Bíblia aqui também. Verso 6. Olha só o que está escrito. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele quantos holocaustos? 1000. 1000 holocaustos. Você que entende um pouquinho da lei, o que era esperado de holocausto, de sacrifício pelo pecado de uma única pessoa? Um animal ou muitos animais? Um animal, entendeu? Então, o sacrifício de holocausto pelos pecados de uma pessoa era o sacrifício de um animal. Só que Salomão vem e faz o quê? Pega 1000. Fala, aqui um animal o quê? Eu vou dar 1000. 1000. Mas Salomão só precisa de um, rapaz. Que exagero, que desequilíbrio. Para que dar tudo isso? Para que dar todo esse dinheiro para a igreja? Para que dar essa oferta? Para que dar esse dízimo? Não, precisa disso tudo não. Só um animal, Salomão. Aí Salomão não. Ele, ao invés de dar um animal para o sacrifício, ele dá uma fazenda inteira. Ao invés de dar um boi para o sacrifício, ele dá uma boiada inteira. Entende? Foi assim que Salomão fez. O que Salomão fez? Ele foi aprovado no teste em relação ao que Jesus chama de pouco ou muito. Jesus chama a questão de financeira, dinheiro, porque 1000 animais, você sabe que é muito dinheiro. Amém? Não é nada, pastor. Então dá para a igreja, irmão. 1000 cabeças de gado. Cadê os goianos aí, donos da cabeça de gado? Eu que não sou. Mas veja, tem nenhuma cabeça de gado. Mas olha para cá. Então Salomão estava sendo aprovado em qual teste? O teste do pouco ou do muito? Do pouco, que é riqueza de origem iníqua. O que ele fez? Ele pegou o que envolvia dinheiro e deu bastante. Só que, observe, a gente está aqui no verso 6, não é isso? Aí olha só o que diz o verso 7. Olha o verso 7. Volta. A gente só foi um verso para frente. O irmão está acompanhando? Precisa prestar atenção. Só foi um verso para frente. Está escrito, naquela mesma noite, que ele tinha feito o quê? 1000 holocaustos. Foi aprovado no pouco. Foi fiel no pouco. Entendeu? Não teve dificuldade de dar dinheiro. 1000 cabeças de gado. Salomão só uma dá, rapaz. E eu quero dar 1000. Oxê, eu quero, rapaz. Ué, né? Os irmãos podem ter certeza que aqui não vai ter essa resistência, não. Se quiser dar mais, pode dar mais. Amém? O tesoureiro fala amém, né, pastor? Amém. Então veja, naquela mesma noite que ele tinha dado esse sacrifício grande, que não precisava, desnecessário, exagerado, desequilibrado. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão. Opa, uai. Na mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Opa! Está vendo? Ele foi fiel no pouco, agora Deus vai colocar ele aonde? Sobre o muito. E você sabe o restante da história. Aonde ele foi parar? Sabedoria. Nenhum homem jamais pisou nessa terra que tenha recebido tamanha sabedoria como Salomão. Aí eu sei que você pode falar, pastor, e o Senhor Jesus? Não, Jesus não recebeu sabedoria, ele é a sabedoria. Então nem se compara com Salomão, porque é superior a Salomão. Você está me entendendo, amém? Mas dos homens normais dessa terra, Salomão foi mais sábio. Mas o que aconteceu antes de Salomão receber a verdadeira riqueza? Sabedoria é verdadeira riqueza. Sabedoria do céu, sabedoria de Deus, que tornou ele o rei mais poderoso, inclusive mais rico da história de Israel. O que ele fez antes? A questão é, o que ele fez antes? O que aconteceu antes? Foi fiel no pouco. E agora foi confiado a verdadeira riqueza para ele. Sabedoria do céu. É um exemplo. É simplesmente um exemplo. Isso é generosidade. E ele foi e recebeu do Senhor. Agora, o mesmo aconteceu com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15. Outra pessoa que passou pelo teste do pouco e depois foi para o muito. Vamos lá, queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor, para eu lembrar que eu tenho que acabar, porque se
não tiver uma música nos meus ouvidos aqui, eu vou longe, viu, irmãos? Eu posso ter dormido só 3 horas de ontem para hoje, mas isso não me atrapalha, não. Atrapalha, não. E o Senhor é bom, né? O Senhor nos guarda e nos livra, né? Enquanto eu estava chegando em Garanhuns, que eu cheguei de madrugada, à noite, estava chovendo na estrada, inclusive. Teve um acidente terrível na beira da estrada lá, vários carros, ambulância. Aí hoje de manhã, quando eu encontrei o pastor de Garanhuns, que é uma igreja associada, ele até me perguntou se eu passei pelo acidente. Disse que a pessoa faleceu, uma pessoa bastante conhecida lá na cidade de Garanhuns. E o acidente tinha acontecido poucos minutos antes de eu passar por aquele lugar. Era um animal na pista. Mas veja, aqui em Gênesis 15, o Senhor, ele fez uma promessa para Abraão. Gênesis 15. No verso 1. Verso 1. Olha só o que está escrito. Acompanhe, por favor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. O que está escrito aqui? Depois desses acontecimentos. Então, alguma coisa aconteceu antes. Amém? Mas agora não vamos inverter a coisa. A gente vai ver o que aconteceu antes e depois, ok? Amém? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Galardão grande, recompensa do céu, presente abundante da parte de Deus. Isso faz parte do grupo do pouco ou do grupo do muito? Do pouco ou do muito? Do muito. Isso é muito mais do que dinheiro. Os irmãos estão entendendo? Amém? Mas a questão é, qual que é a primeira frase ali? Depois desses acontecimentos. O que aconteceu antes de Gênesis, capítulo 15, verso 1? Obviamente, é qual capítulo que vem antes? 14. 14, não fiquei muito tempo em Goiás, agora o R voltou, né? Daqui a pouco eu mudo ele, né? Então, em Gênesis, capítulo 14, vamos voltar aí alguns versos. Verso 18, vai para o verso 18 de Gênesis 14. Não, é finalzinho, olha lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Continua. Abençoou ele Abraão, ele disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Próximo. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Veja, isso foi 430 anos antes da lei. Então, antes de Abraão receber a promessa de Deus, eu sou o teu escudo, o seu galardão será sobremodo grande. Eu vou te abençoar, Abraão, em todas as áreas da sua vida. Através de você, todas as famílias serão benditas na terra. Mas o que aconteceu antes? Abraão teve um encontro com Melquisedeque, recebeu o pão e o vinho. Quem que trouxe o pão e o vinho para nós, meus irmãos, no Novo Testamento? Quem trouxe? O Senhor Jesus. Entende? Isso aqui era uma pré-aparição do Senhor Jesus, como uma teofania. E aí o primeiro que trouxe pão e vinho, recebeu de Abraão. Melquisedeque fez isso, foi o primeiro. Recebeu de Abraão o dízimo. O dízimo se relaciona ao grupo do pouco ou do muito? Lá de Lucas 16. Pouco ou muito? Pouco. Porque é dinheiro. Riquezas de origem injusta. Abraão foi aprovado no teste da riqueza de origem injusta como? Dando. Aí o que acontece? No capítulo seguinte, capítulo 15, verso 1, ele recebe uma promessa. Abraão, eu sou o seu escudo. Ninguém toca em você, Abraão, sem tocar em mim antes. Eu vou proteger você, eu vou guardar você e eu vou te dar uma grande recompensa. O seu galardão será sobremodo grande. O que Deus deu a Abraão depois que Abraão deu pouco? Deus deu para Abraão o muito. Está vendo? Volta lá para Lucas, capítulo 16, verso 10. Eu já estou terminando. Queria chamar os irmãos da banda aqui, por favor. Não sei se os irmãos vão conseguir tocar essa música. Verso 11, coloca o verso 11, por favor. Está escrito: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que Jesus está falando? Quando você é fiel na aplicação do pouco, riqueza de origem justa, quando você é fiel com o dinheiro que Deus te dá,
e que na opinião de Deus isso é pouca coisa, tem pouco valor para Ele, o que Deus vai te dar? O muito. Por isso que Jesus está colocando o teste. Verso 11, coloca no verso 11 aí, por favor. Isso, olha lá. Está vendo? Uma pergunta, observe. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, a maneira que você lida com o dinheiro, isso vai promover você, aprovar você para a verdadeira riqueza. Não tenha dúvida alguma disso. É isso que o Senhor Jesus está explicando aqui. É simples, simples assim. E aí depois ele diz, verso 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Você está me entendendo? Como assim, fiel na aplicação do alheio? Olha para cá. Isso também, veja, deixa eu só te falar algo aqui breve, que eu não posso pular isso, mas eu estou terminando mesmo. Eu não sei se você sabe, os irmãos são livres, né, aqui na igreja, né, você dá o dízimo se quiser, a gente não fica extorquindo os irmãos, não é obrigado. Falar, pastor, não quero dar, não dê, você está me entendendo? Amém? Mas você está perdendo a oportunidade desse teste, de ser fiel no pouco, para poder experimentar da verdadeira riqueza. Não quero dar, não dê, amém? No entanto, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: líder de célula, discipulador, obreiro, pastor, nós observamos, tem que dar. Por quê? Aí você fala, pastor, mas então tem que dar, né? Não é livre. Olha, meu irmão, para liderar na igreja, essa é a grande questão. Veja, essa é a razão porque na nossa igreja nós levantamos como líderes de célula, né, e esses irmãos da liderança, aqueles são fiéis no dízimo. Por quê? Se uma pessoa não é fiel no uso do dinheiro, como que o Senhor vai confiar a verdadeira riqueza de uma célula grande, de uma célula que multiplica, de uma célula que avança, de muita gente salva? Porque o que é verdadeira riqueza? Dinheiro ou almas salvas? O que é verdadeira riqueza? Almas salvas, meus irmãos. Isso é muito mais do que dinheiro. Só que o teste é o dinheiro. Você está me entendendo? O teste é o dinheiro. É o que Jesus disse. Volta no verso 11. Volta no verso 11 aí, por favor. Isso. Se não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Por isso, meu irmão, nós vamos passar por um teste agora, hoje, nessa noite, nesse momento. Pastor, qual que é o teste de dar o pouco? É o teste de você dar essa oferta que vai para outros países. Isso aqui não é para nós, isso não é para o Brasil, mas é para todas essas outras nações. Nós vamos pegar de riquezas de origem justa, dinheiro, e vamos entregar para suprir essas nações, e com certeza o Senhor vai confiar grandes e verdadeiras riquezas da sua vida. Você está me entendendo? Isso ficou claro para você no texto? Está claro mesmo, amém? Por isso, eu quero pedir para você ficar em pé, quero chamar os servos, os pastores e as esposas, para a gente ser mais rápido. Nós vamos entregar um envelope da oferta de missões mundiais para você. Deixa no verso 12, mais uma vez, Miguel, por favor. Olha, ser fiel no que é alheio, um exemplo disso é José. José se tornou a principal autoridade do Egito, depois de Faraó. Quantos aqui se lembram disso? Amém? E ele foi fiel. E por causa da fidelidade de José, o Egito passou por aquela crise de fome e ainda se tornou muito rico. Percebe? Então seja fiel naquilo que não é seu. Você, por exemplo, que é empregado, que trabalha, que tem patrão, seja fiel àquilo que não é seu. A empresa não é sua, a empresa que você trabalha, seja fiel lá. E o Senhor vai confiar em breve aquilo que é seu. Você está me entendendo, amém? Por isso que você vê eu fazer tanta menção aqui a respeito do pastor Luiz. Por quê? Porque o ministério não é meu. Eu procuro ser fiel naquilo que não é meu. Esse ministério não é meu. Eu estou aqui para servir o ministério do pastor Luiz. Então, enquanto eu sou fiel na aplicação do alheio, ou seja, porque o ministério não é meu, é do pastor Luiz, porque é ele que começou esse ministério. Quando eu sou fiel na aplicação do que é alheio, o que acontece?
o Senhor me dá aquilo que é meu, o Senhor me prospera, me abençoa ainda mais, amém? É isso que você tem que fazer também. Essa tem que ser a sua postura. Quantos aqui são solteiros? Deixa eu ver aqui, erga sua mão, por favor, os solteiros, ótimo. Você que é solteiro, está na casa de pai... Não, deixa eu melhorar a pergunta aqui. Você que é solteiro, jovem, não casou ainda, está na casa de pai e maninha. Deixa eu ver. Isso, são vocês. Seja fiel na casa do seu pai e da sua mãe. Seja fiel no alheio. Deixa o texto bíblico, por favor, aí, Miguel. Não precisa dessa arte que já tem no envelope. Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Você, jovem, está na casa do seu pai e da sua mãe. Sirva o seu pai e sua mãe. Seja fiel ao alheio. A casa é do seu pai e a casa da sua mãe. A casa não é sua. Mas seja um bom filho. E aí Deus está vendo você sendo um bom filho hoje. E em breve Deus vai dar a sua casa para você. Do seu casamento, da sua família. Está vendo? É assim que você serve. É assim que o Senhor te honra. O teste é com o pequeno, com o pouco, para que você seja colocado sobre o muito. Quem está me entendendo, diga amém. E o último texto que eu vou ler com você está escrito. Último texto não, penúltimo. 2 Coríntios 9:6. Coloca aí, por favor. 2 Coríntios 9:6, por gentileza. Vamos lá, os irmãos. Quem está ali? Agora eu não estou vendo. Pronto, já deu certo. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Entendeu? Então veja, é uma atitude que você tem. Escolha semear. Seja fiel no pouco, porque em breve o Senhor te colocará no muito, que é a verdadeira riqueza, que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Não tenha dúvida disso. Não é uma troca, é um teste. Porque essa é a maneira do Senhor ver o nosso coração. Porque não adianta, meus irmãos, o nosso coração acaba seguindo aquilo que nós atribuímos valor. E algo que nega ter valor é o dinheiro, especialmente o dinheiro que é fruto do seu trabalho. Amém? Por isso, eu quero encerrar cantando uma canção. Sim. Nós vamos cantar uma canção antes da gente entregar essa oferta e nós vamos encerrar. Amém? Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, na verdade, é tocando as nações através da nossa vida financeira, através dessa oferta. Alguém pode dizer amém? Você não vai, muito provavelmente, a esses 35 países. Mas parte de você, que é fruto do seu trabalho, pode chegar lá através dessa oferta, abençoando essas igrejas. Porque nessas igrejas, nesses países, estão as verdadeiras riquezas, que são as almas, que são as vidas, que é a obra do Senhor. Você dá um pouco e o Senhor te confia muito, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha para cá, nós já vamos encerrar. Quero pedir para você, se você for entregar essa oferta via Pix, pega o envelope e você vai mandar para o número do celular, ou você vai usar esse QR Code, se você for entregar via Pix, amém? Se você for entregar em dinheiro, coloca dentro do envelope, amém? Tira aqui, tem um lacre aqui, e você vai e lacra, amém? Aí você fala, pastor, mas eu quero dar na máquina de cartão. O que você vai fazer? Você vai passar na máquina de cartão, pegar o comprovante, você tem que pegar o comprovante, colocar dentro do envelope e lacrar para depois entregar, amém? Porque a máquina de cartão, o dinheiro vai para a conta da igreja. Então a gente tem que separar esse dinheiro do comprovante. Se você não colocar o comprovante aqui, ele não vai sair do Brasil, nem sair de Pernambuco e muito menos de Recife. Você está me entendendo? Você tem que colocar o comprovante, porque senão vai ficar aqui. Mas a ideia é você contribuir para fora, para as nações, amém? Então se for passar na máquina de cartão, você vai colocar aqui, amém? Deixa eu encerrar orando por você, abençoando a sua semana, abençoando a sua oferta também. E antes disso, na verdade, eu quero fazer uma primeira oração e depois essa. Amém? Coloque a mão no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Salvador. E eu recebi de Ti, pela graça, a verdadeira riqueza, a maior de todas as riquezas, que é ser feito o Teu Filho. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados e me livra de toda condenação eterna,
Em nome de Jesus. Olha para cá. Essa oração que nós fizemos é uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Então não sei se tem alguém nos visitando hoje que talvez você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você está ganhando a verdadeira riqueza. Amém? A maior das riquezas. Tá bom? E a bênção é que ela é gratuita. Amém? De graça mesmo. Tá bom? E é para sempre. Então, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, de repente você andou por outros caminhos que você sabe que não é a vontade de Deus, mas você está aqui presente, eu quero pedir para que você, depois do final do culto, me procure aqui na frente, que eu quero orar mais uma vez por você, para abençoar a sua vida. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo à família de Deus. Amém? Então me procure no final se você entregou sua vida para Jesus pela primeira vez ou se você estava desviado, tá bom? Agora nós vamos orar encerrando por essas ofertas das missões mundiais. Erga o seu envelope, vamos orar. Se você for passar na máquina de cartão, os irmãos com cartão estarão aqui na frente do púlpito, tá bom? Você vai fazer isso aqui no final, mas nós já vamos orar pela sua oferta em nome de Jesus. Erga o seu envelope, amém? Agradeça ao Senhor pela oportunidade de ser parte de uma obra que está além do Brasil, que está presente em 35 países. Fala: Senhor, eu estou aqui enviando essa semente com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, dando pouco, porque eu sei que muito será feito, grandes riquezas serão liberadas, porque não há riqueza maior do que a salvação dos perdidos dessas nações onde nós estamos presentes. Por isso, ó Pai, abençoa toda essa semente, abençoa cada uma dessas ofertas, e que os teus filhos possam ver o Senhor mesmo os colocando, ó Pai, na verdadeira riqueza, nessa vida, na casa deles, na família deles, na obra que eles fazem parte, em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Amém.